Oi, pessoal. Oi, Fernanda. Bom dia. Tá dando para ouvir bem? Como é que tá o som aí? Tá tudo bem? Bom dia, tá ok, né, Fernanda? O som tá... Beleza. Oi, Lidiane, bom dia. Tá dando para ouvir normalmente? Bom dia, Lucélia. Bom dia, Luciana. Bom dia, Eliana. Ivone Pereira. Mari, tudo bem? Tá dando para ouvir normal, né, pessoal? Vamos começar, um pouquinho atrasados hoje, mas vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus que nos abençoe, nos intua, nos proteja, nos envolva em luz, para que possamos sintonizar essa luz, esse amor, as frequências dos espíritos amigos, para que tenhamos a melhor condição de interpretar os ensinos que os espíritos nos trazem, que o Hermínio Miranda nos traz, para que nós tenhamos a condição de implementar no nosso dia a dia, nas nossas reuniões, o que nós refletimos nestes momentos. Abençoa todos os necessitados, envolvendo-os em muita paz. Que assim seja. Então vamos lá, né? Tá, joia. Então vamos dar continuidade, pessoal, ao livro Diálogo com as Sombras. Nós estamos ainda falando do doutrinador dentro dos encarnados, né? Das pessoas encarnadas que fazem parte da reunião mediúnica. O doutrinador é uma dessas pessoas, né? É um dos papéis que a gente pode desempenhar dentro de uma reunião mediúnica, né? O livro Diálogo com as Sombras, só para relembrar, é um estudo aprofundado sobre a técnica da doutrinação. Só que aqui nós temos também vários elementos a respeito da mediunidade, dos grupos mediúnicos, né? Então, não só a respeito da doutrinação. É um conjunto de possibilidades aí que a gente tem de reflexão, né? Em torno da mediunidade, em torno dos médiuns e das reuniões mediúnicas, né? E nós estávamos falando, pessoal, já tínhamos andado um pouquinho aqui nessa questão da doutrinação, o doutrinador, né? E o Hermínio Miranda entrou na questão da fé. Então nós temos abordado essa questão da fé, né? E vamos falar um pouquinho mais da fé aqui, para depois a gente entrar em outra questão. Aqui o Hermínio Miranda estava falando, né? Ao comentar a passagem em O Evangelho segundo o Espiritismo, passagem de Marcos, né? Que tinha um rapaz, né? Que era possuído por um espírito mudo. Então a gente falou a respeito disso, né? Que se apoderava dele em qualquer lugar, derrubava ao solo, fazia-o espumar, ranger os dentes, tá? Os discípulos não conseguiram ajudar e levaram o caso para Jesus, né? E aí Jesus conseguiu atender o rapaz, libertando-o da influência nociva
E depois disse que eles não tinham conseguido curá-lo pela falta de fé, né? E dizendo que tudo é possível aquele que crê, né? Mas essa classe de espíritos não poderia ser tratada senão com a prece. Na verdade, a gente vê ali o jejum e oração, né? Tem certos espíritos, certas obsessões que você só consegue ajudar com a sua condição evolutiva, com a sua força moral, baseado no jejum de tudo que for negativo e na prece, na elevação, né? Ou seja, você se abster daquilo que possa lhe enfraquecer e absorver ainda as boas energias para você poder tratar das pessoas, né? A condição que nós teremos para poder ajudar será a condição, quanto melhor nós estivermos, mais nós poderemos ajudar. Essa que é a questão, né? Então, somente nós nos transformando em agentes mais poderosos de cura, de tratamento, é que nós poderemos lidar com certas classes de espíritos, né? Não que nós temos que fazer tudo, não, de forma alguma. A gente não faz quase nada, mas até esse quase nada que a gente é chamado a fazer, né? Ele ainda precisa de condição, porque se a gente for enfrentar certas legiões das sombras sem condições, sem preparo, sem força moral, sem disciplina, sem bons hábitos, sem fé, aí a gente realmente vai entrar numa enrascada, né? Então ele estava falando sobre essa importância da fé, né? Ao comentar a passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. No contexto, porém, as palavras devem ser entendidas em seu sentido moral. Não se trata, é certo, de remover montanhas de pedra, terra e pedra, imagem usada pelo Cristo para fixar o seu pensamento na memória dos ouvintes. Da fé vacilante, diz Kardec pouco depois, resultam as incertezas e as hesitações de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer, né? E aqui a gente poderia dizer que são também as montanhas de terra e pedra, né? Não apenas o aspecto moral, mas também as montanhas de terra e pedra. Ou seja, tudo que a gente for fazer, se nós não tivermos fé, se nós não acreditarmos, como é que a gente consegue fazer um túnel, né? Lá em São Paulo, tem aqueles túneis lá que passam no meio da serra. Aquilo ali é extraordinário, aqueles túneis grandes, né, que passam milhares e milhares de carros todos os dias. Aquilo ali foi fruto da fé. Alguém acreditou naquilo. Alguém teve a ideia, teve um lampejo intuitivo. O idealizador acreditou e ele propôs para os engenheiros. Os engenheiros acreditaram, propuseram para os mestres de obra, os mestres de obras acreditaram, propuseram para os peões de obra lá, e assim foi. Não tem nada que a gente faça sem fé. Nós estamos aqui utilizando o meio virtual porque um dia alguém acreditou que seria possível a gente unir voz e vídeo e podemos nos falar a distâncias incomensuráveis, né? Num relance, né? Num clique aí, em poucos segundos nós estamos unidos em pensamento. É porque alguém acreditou. Isso tudo, pessoal, é preciso ter fé. Quem não tem fé, quem não acredita naquilo que faz, quem não acredita naquilo que divulga, né? Não consegue realizar nenhuma obra, nem dentro da casa espírita, nem fora da casa espírita, nem dentro da família. Nós temos que acreditar, né? Senão a gente não vai conseguir unir forças para um determinado ideal, né? Então pode ser no aspecto moral e pode ser no aspecto físico mesmo, né? Sem fé, nós não conseguimos nada, né? E a pessoa que duvida, ela já está dando força
para o inimigo, né? A pessoa que duvida já está dando força para as forças contrárias àquilo que a gente pretende realizar. O comentário de Kardec é de transcendental importância. Para não transcrevê-lo por inteiro, aqui é preferível recomendar que o leitor não deixe de estudá-lo e de meditar pausadamente acerca de todas as suas implicações, pois ele ocupa todo o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, de fato, nós temos que ler e reler este capítulo aqui e aproveitar toda a sua força, todo o seu vigor, né? Como a gente já disse na reunião mediúnica, tudo que a gente faz, a gente vai precisar de fé. Principalmente o doutrinador, não só o doutrinador, né? Médiuns também. Quem não acredita na própria mediunidade tem muito mais dificuldade. Quem duvida da mediunidade tem muito mais dificuldade, né? Então nós precisamos acreditar cada vez mais, né? O estudo ajuda muito, né? É também aí que o codificador escreveu sua famosa sentença: fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão, desculpa. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Né? Então aqui o Allan Kardec ele trouxe o componente da razão. Trouxe o componente. Bom dia a todos que estão chegando, um grande abraço, tá? Sejam bem-vindos. Estamos falando do livro Diálogo com as Sombras, estudando a questão da fé, né? Allan Kardec trouxe a questão da razão. Por quê? Porque estávamos no século das luzes, né? Em que a razão estava sendo experimentada pelas mentes mais brilhantes em Paris, na França, que era no planeta que a França era o eixo central da produção de conhecimento, né? Da ciência, iniciando-se praticamente, né? Então, a questão da razão ficou muito forte para Kardec e para a doutrina espírita, porque antes só havia uma fé cega, né? Então, as pessoas acreditavam nos postulados religiosos, né? Às vezes mal compreendiam esses mesmos postulados, né? Muitas vezes as missas, né, nos templos utilizava-se o latim ainda, às vezes o pessoal nem chegava a ler a Bíblia, nem tinha conhecimento mais profundo, né, e uma análise mais profunda, mais racional dos conteúdos evangélicos. Então Allan Kardec trouxe, né, junto com os espíritos, né, essa questão da razão, para que a nossa fé agora fosse uma fé raciocinada, né, não fosse uma fé cega, que já causou tanto prejuízo para a humanidade, né, agora fosse uma fé baseada na análise, na compreensão, no discernimento, né, na interpretação mais profunda e mais exata dos ensinos de Jesus. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo é uma tentativa de uma análise mais profunda por parte de Allan Kardec, que tem vários textos dele, e também por parte dos espíritos amigos que escreveram explicando certas passagens de Jesus. Né? Então isso deu uma característica diferente à doutrina espírita, como religião, como uma nova religião, explicando os ensinos de Jesus. Né? Então agora nós temos uma fé inabalável, né, que é aquela que pode encarar de frente a razão. Quer dizer, não tem medo da ciência, não tem medo da dúvida, não tem medo do questionamento. É só em cima dessa fé que nós vamos conseguir construir uma vivência e uma prática religiosa ou cristã, né, dentro da reunião mediúnica, utilizando o discernimento que nós temos. Né? Nós vamos topar frequentemente com sacerdotes de outras crenças, né, nas reuniões mediúnicas, ainda com pensamento dogmático, ainda com pensamento na fé cega. Né? E aí nós vamos, em alguns momentos, ter que usar
alguns argumentos, né? Vamos ter que usar um discernimento já mais elaborado que o Espiritismo nos traz. Até para desfazer das contradições que essa fé cega proporciona, né? Ela acaba gerando algumas contradições que nós temos como desfazer, tá? A Luciana Galoni colocou: por que ao reencarnar ficamos tão incrédulos? Não acreditamos às vezes na vida espiritual. Porque tem que ser assim. Olha, ainda é assim, Luciana, porque a nossa educação ela não tem sido pautada frequentemente pelos princípios espirituais. Nós temos sim um certo abafar da matéria, né? Um certo abafar do espírito por parte da matéria, né? Ou seja, nós entramos nos fluidos densos da matéria, nós temos um certo abafar das nossas condições espirituais, né? E isso gera uma certa tendência a acreditarmos nessa realidade material, porque é a que estamos vendo, é a que estamos vivendo, né? Agora, se a educação viesse em nosso socorro, desde o berço, nos proporcionando reflexões mais espiritualizadas, né? Desde que a criança começa a entender, desde que ela começa a analisar, começa a refletir, já vai recebendo conceitos espirituais, já vai interpretando a vida dentro de uma visão espiritual, ela tende a aceitar muito mais as noções de espiritualidade, a visão da espiritualidade na nossa vida, tá? Isso não resolve todos os problemas, porque a gente vê filhos de espíritas, a gente vê pessoas que cresceram dentro do contexto espírita, chegaram a uma certa idade e negar tudo isso. Porque aí vai depender também da maturidade do senso moral de cada um. Tá? Vai depender da condição do espírito também. Tem pessoas que vêm no meio em que recebe toda essa condição de informação, de vivência dentro da casa espírita, do espiritismo e tal, mas ela, enquanto espírito que é, ela não está madura ainda suficientemente para entender e para aceitar certos postulados. Então aí também tem essa questão. Eu diria que essa questão evolutiva e a questão educacional são os fatores mais importantes do meu modo de ver, tá? Ok? Então vamos lá, vamos continuar. Dificilmente se poderia dizer melhor com tão poucas palavras. A conceituação de fé tornou-se com Kardec definitiva. Precisa ser inabalável. Tem que encarar a razão, destemidamente, confiantemente, sempre, em todas as épocas. Somente assim será inabalável. Fora disso, pode ser crença, suspeita, opinião, parecer, conjectura, presunção, mas não será fé. Até a gente estava falando, né, que a fé ela veio antes que a ciência, né? A fé é muito antiga, ok? As religiões vieram antes do que a ciência. Então nós temos profundamente guardado dentro de nós muitas vivências em torno da fé, em várias épocas da humanidade, em várias crenças, em vários países diferentes, em várias regiões diferentes, nós tivemos certas vivências da fé. Nem que seja vivência lá no meio indígena, o pajé fazendo a sua pagelança lá, fazendo os seus rituais, para entrar em contato com os antepassados, para promover certas curas, mas nós já tínhamos ali manifestações de fé, antes que a ciência viesse a explicar algumas coisas, né? Então, entre a ciência e a fé, a gente tem ficado sempre com a fé. Por quê? Porque a ciência é algo novo que não serve, inclusive, para todo mundo. Tem muita gente que não entende a ciência, ok? Não tem ainda uma base, né, mais racional para entender a ciência. Então, o pessoal fica ainda apegado à fé cega, às vivências dos mitos, né, as vivências das crendices, ok? Que isso tem um apelo muito profundo dentro de nós, né? Como é que chama,
das simpatias, né? Agora, existe um conhecimento muito profundo também aí, viu? Que a nossa ciência também não alcançou. Existem rituais, existem práticas, existem magias, existem que também encerram um conhecimento muito profundo da natureza, muito profundo das energias, muito profundo da espiritualidade, do contato com os espíritos, que a ciência ainda não detectou. Tá? Então a gente também não pode dizer que só através da ciência que nós vamos obter, né, o conhecimento absoluto das coisas, não. A ciência é um dos caminhos. Mas tem muitas coisas que os antigos já faziam e que ainda fazem, que ainda é desconhecido da ciência. Existe muito conhecimento aí das civilizações antigas, das práticas antigas, que nós só muito na frente é que nós vamos entender, viu? Então nós não podemos, com a nossa presunção hoje, acharmos que sabemos tudo porque estamos lendo alguns livros científicos, tá? Nós temos que aprender a ter humildade, né, antes da gente desfazer ou depreciar certas práticas, né? Então, precisa um cuidado aí. No livro Tao da Física, o Tao do Taoísmo, né? O Tao da Física, né? Do Fritjof Capra, ele faz um estudo comparativo de algumas religiões, né, milenares da Ásia, do Oriente, né? E ele faz comparação com os conhecimentos da física quântica atual, né? Ele compara a arte milenar oriental, né, baseada no taoísmo, no confucionismo, né, e várias outras, né? E ele compara a arte que se produzia há 4, 5 mil anos atrás com algumas fotos que hoje eles conseguem produzir com bombardeamento de elétrons, com a física quântica, né? Ele fala assim, ele compara as imagens, fala assim, olha, é como se os místicos antigos já tivessem intuído na sua arte imagens, informações que só 5 mil anos depois o Ocidente conseguiria produzir equipamentos para captar. Olha que interessante. Dando a entender que as vias de contato com a verdade não precisam ser necessariamente por via da ciência, por via racional, por via, né, como os ocidentais têm feito. Nós podemos ter contato intuitivo com a verdade, né, através do nosso profundo, através do nosso contato íntimo com as correntes de pensamento, né, que nos permeiam o tempo todo. Isso é muito interessante a gente pensar. Tá? Só estou aqui relativizando um pouquinho a questão da razão. Allan Kardec trouxe, os espíritos trouxeram, era o século das luzes. A razão era o que tinha de novidade. A razão era a ciência que estava dizendo que ia responder tudo. Só que hoje até mesmo a razão já está passando. Né? Até a Joana de Anjos diz que o grande sentido que está surgindo agora é a intuição. Tá? É a intuição, o próximo passo é a intuição. Ok? Então, só para a gente relativizar um pouquinho a questão da razão, porque nós vamos precisar de muita coisa que nós ainda não entendemos. Tá? Nós vamos precisar acreditar ainda muitas coisas e vivenciar muitas coisas que a nossa razão ainda não vai compreender. Por falta ainda de condição, nós vamos ter que desenvolver a intuição para, num lampejo intuitivo, nós conseguimos captar um volume de informações maior. Tá? Então, a fase razão também está passando. Não quer dizer que, a partir de agora, o espiritismo vai estar errado. Não, de forma alguma. Só que nós vamos ter que entender que tudo está evoluindo. E que nós estamos evoluindo, segundo a Joana de Anjos diz, nós estamos evoluindo para a intuição, que é superior à razão. Tá? O novo método de aprendizado, de ensino-aprendizado, será as vias intuitivas.
Aí, inclusive, as artes, elas passam a ter um valor maior do que elas têm tido, porque as artes são muito intuitivas. Tá? A criatividade da arte passa muito pela intuição, né? Não mais o método analítico, não mais o método racional, discursivo, agora o método sintético, em relances, flashes intuitivos. Tá? Ok? Na verdade é uma evolução, né, que vai existindo sempre. Nós temos que estar abertos, né, para essa evolução. Sem ela, o doutrinador estará desarmado, despreparado para a sua tarefa, por mais bem dotado que seja com relação aos demais atributos necessários à sua função, a fé, né? Ele precisa estar confiante nos poderes espirituais que sustentam seu trabalho, sem os quais nenhuma tarefa de desobsessão é possível, e todos os riscos são iminentes e inevitáveis. Ele tem de saber que, ao levantar-se para dar um passe, a fé lhe trará os recursos de que necessita para servir. Ele deve saber que, ao formular sua prece, vai encontrar a resposta ao que implora, em benefício do companheiro que sofre. Então, a fé é extremamente importante para acreditarmos nos resultados que nós queremos obter. E a certeza de que nós teremos os resultados que desejamos obter. Então, quando você se propõe a fazer uma coisa na reunião mediúnica, você faz uma proposta para o espírito que está sofrendo, de que ele vai ficar bom, nós estamos ali para ajudá-lo, já está aliviando, já está passando, nós estamos cuidando dos seus ferimentos, nós estamos medicando você. Fale isso acreditando que é isso que está ocorrendo. E os espíritos amigos o farão, porque a sua palavra está carregada de verdade, né? Está carregada de força indutiva, ok? E está em consonância com o que eles de fato estão fazendo. Tá? Então, nós temos que acreditar nisso. Quanto mais acreditarmos nisso, que nós estamos trabalhando em sintonia com os espíritos amigos, eles sabem o que você vai falar, você sabe o que eles vão fazer. É isso. Ok? Repetindo, eles sabem o que você vai falar, até porque eles estão ajudando você a falar das coisas corretas. E você sabe o que eles vão fazer. Porque a sua vivência, a sua experiência vai demonstrando que eles estão ali fazendo de fato aquilo que você está falando. Tá? Então, é essa parceria que nós temos que entender e confiar que existe o tempo todo. Tá? São os nossos parceiros, os espíritos amigos são os nossos parceiros. Né? Além disso, é a fé que lhe dá o apoio da confiança de que ele precisa para aventurar-se pelas ásperas e tenebrosas regiões do mais terrível sofrimento, do mais angustioso desespero, da mais violenta revolta. Se não tem fé, não estará em condições de realizar o trabalho a que se propõe. Pessoal, a fé para nós é fundamental. O tamanho da nossa fé, o tamanho da nossa certeza, o tamanho do nosso entendimento aliado à fé, é o que vai dar a condição da gente ajudar espíritos muito necessitados. E a maior necessidade, vocês podem acreditar, a maior necessidade, o maior problema que a gente pode encontrar nesses espíritos é a absoluta falta de fé. O maior problema que nós podemos encontrar, dos mais difíceis na vida espiritual e dos elementos mais complicados que a gente pode lidar, é com a absoluta manifestação da falta de fé. É quando a gente topa com espíritos que não acreditam no bem, não acreditam que podem melhorar, não acreditam que a reencarnação é uma coisa boa, não acreditam nos espíritos superiores, não acreditam em Deus. Vocês percebem? Quando você está lidando com um terreno extremamente árido, você não tem quase nada em que se basear. Tem muitos espíritos que a gente conversa que estão nessa condição. Eles não acreditam em absolutamente nada.
passaram a acreditar apenas no poder que eles querem buscar. Quem não bate, leva. Então eles têm que bater, eles têm que ser daqueles que têm cada vez mais poder, né? Eles acreditam que eles têm que ficar nas trevas, na escuridão, por um tempo indefinível e ilimitado, né? Eles acreditam que a humanidade não vale nada, que ninguém é bom e ninguém vai evoluir, que o mal pode mais do que o bem, e assim vai, né? Então vejam que é um terreno todo árido, você não pode contar com quase nada, mas se você vai poder ajudar se você tiver fé. Você vai conseguir achar algum caminho em que você ajude a esse espírito se você tiver fé, né? Agora, se você tiver tão fraco de fé quanto o espírito com o qual você está falando, como é que vai conseguir ajudar, né? Se você está se sintonizando com a falta de fé do espírito, desacreditando dos espíritos superiores, desacreditando das obras do bem, desacreditando da importância da reencarnação. Tem espíritos que estão há milênios no plano espiritual sem reencarnar, nem querem reencarnar, acham desprezível a reencarnação, os seres humanos acham desprezível tudo isso que nós fazemos aqui. Tem muitos seres que estão assim, absolutamente sem fé nenhuma no ser humano, em Deus, em nada. Nem na justiça divina, eles acham que eles é que têm que fazer a justiça, né? Que não tem nada de... que Deus, se existe um Deus, ele não interfere no nosso mundo, portanto eles é que são donos da justiça, uma justiça que eles fazem pelas próprias mãos. Isso é no que eles acreditam, tá? Certo, pessoal? Então nós só vamos poder ajudar nesses casos mais difíceis se nós tivermos uma fé bem estruturada, né? No entendimento dos postulados espíritas, nas leis divinas, a lei de causa e efeito, reencarnação e tal. Se nós estivermos bem estruturados no nosso entendimento em que acreditamos, talvez a gente consiga ajudar. Agora entra em cena um outro aspecto, né? Que é tão importante quanto o primeiro, tá? Outro ingrediente necessário na psicologia do doutrinador é o amor. Aí entra esse outro componente, né? Que só a fé. Pega, por exemplo, esses casos que eu falei agora há pouco, que eu estava falando, né? De uma profunda descrença em tudo. Por exemplo, suicida. Dos casos mais difíceis que eu já peguei foram suicidas que já se suicidaram várias vezes. Eles não acreditam que eles vão conseguir de novo. Ou eles não acreditam que eles vão conseguir romper esse ciclo de suicídios. Eles entram numa certa compulsão. Eles pegam um novo corpo, daqui a pouco já está deprimido, já está desanimado, já está triste, e não muda, e nem com tratamento, e nem com remédio, não muda. Daqui a pouco ele está pensando em se suicidar de novo, daqui a pouco ele está perdendo o corpo de novo. Aí passa todo um sofrimento, se prepara, tá, renasce, daqui a pouco ele está se matando de novo. Como fazer essa pessoa acreditar que é possível quando ele já vivenciou um ciclo, inúmeros ciclos? Eu conversei com um espírito que ele nem lembrava a última vez que ele tinha completado uma encarnação. Uma vez eu conversei com um espírito que ele falou: olha, eu nem lembro a última vez que eu completei uma encarnação. Eu não me lembro, não me recordo. De tantas falências que ele já tinha tido. É lógico que todos vão sair dessa situação, todos irão sair. Pode demorar mais ou menos tempo. Mas como que você vai fazer a criatura acreditar que é possível? Não é? Você tem que ter muita fé, você tem que ter muito amor, né? E o entendimento para ajudá-lo a sair desse labirinto, né? Não é fácil. Mas então aqui o outro ingrediente que é o amor, né? Não é por acaso que nos textos evangélicos caridade e amor são tratados como sinônimos. Impossível seria considerar a caridade sem o amor, tanto quanto o amor descaridoso. Por isso, traduções modernas do Evangelho
substituíram por amor a expressão caridade, que aparecia nos textos mais antigos, do belíssimo capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Ainda que eu fale a linguagem dos homens e dos anjos, se não tenho amor, sou como o bronze que soa e o símbolo que retine. Se não tenho amor, nada me aproveita. O amor é paciente, é serviçal. O amor não é invejoso nem presunçoso, não é temerário, nem precipitado. Não tem orgulho, não é interesseiro, não se irrita, não se alegra com a injustiça e sim com a verdade. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não se acaba nunca. Se tudo se acabasse, restariam a fé, a esperança e o amor. Né? Bonito, né? Mas não é apenas bonito, é extremamente importante. Né? Só que é importante enquanto nós entendemos, né, nós precisamos entender as várias formas de amar. Né? Não será só o amor doçura, não será só o amor energia, o amor firmeza, né? Terá que ser uma mescla disso tudo. No contato com os espíritos sofredores, nós teremos que entender a hora de sermos doces, de sermos ternos, né? A hora de sermos enérgicos. Nós teremos que... Eu já tive embates com os espíritos que, se não fosse uma verdade muito contundente, se não fosse uma atitude muito enérgica, depois de um certo caminho que eu trilhei com o espírito através de diálogos, né? Mas se não fosse um certo momento agir com muita energia, né, de uma forma muito contundente, eu não teria conseguido o resultado que eu consegui. Então, assim, é preciso o entendimento do amor. Nós entendemos as várias facetas do amor, né? Para a gente não ser só aquela brandura, doçura, mas também não sermos apenas energia, apenas firmeza, né? Então nós vamos ter que saber que momentos usar o quê. Você não pode pegar uma ferramenta e só usa aquela ferramenta. Tudo que passa na frente você usa a mesma ferramenta. Não dá. Né? Você tem que usar ferramentas diferentes em momentos diferentes do diálogo, com espíritos diferentes. Né? Nunca na grosseria, nunca na descaridade, nunca na ofensa. Né? Se a gente entrar por esse caminho, a gente já estará equivocado. Mas a energia, né, serena, mas a energia, a firmeza, nós teremos que usar em alguns momentos. Né? Momentos mais raros, vamos dizer assim. Né? A Eliana está. Alexandre, Divaldo diz que são essas crianças que vêm sem bracinhos e sem perninhas, são exatamente esses suicidas de várias vezes, aí vêm sem os membros para ver se não praticam o ato, para quebrar esse circuito vicioso. É verdade, Eliana, é verdade. Muitas vezes isso acontece, né? Para impedir novos suicídios, é verdade. Isso é um remédio drástico, mas que pode surtir um efeito benéfico. Agora, para convencer um espírito a reencarnar dessa forma, não é fácil, tá? Para convencer um espírito a vir, a se preparar para uma vida dessa ordem, não é fácil, tá? Certo? Ok. Então vamos lá. A Bíblia de Jerusalém lembra, em nota de rodapé, que a expressão do original grego HP, ou ágape, né, caracteriza bem a gradação caridosa do sentimento que Paulo desejou transmitir aos seus amigos de Corinto. Ágape é o amor-benevolência, que se dirige como força construtiva do bem, em favor do próximo, diferente, portanto, do amor passional e egoísta. Né? É o amor-caridade. É que, quando a gente fala amor passional e egoísta, né,
a gente já está falando da paixão, né? Nem sei se a gente pode falar amor de fato, né? Mas aí já entra no terreno da paixão, do sentimento de posse, da carência, que às vezes de amor tem muito pouco, de verdade, né? O amor puro, o amor verdadeiro seria o amor, é o amor doação, é o amor, amor, né? É o amor que se doa, o amor que se expressa, se irradia, que liberta, né? Eu vejo mais como esse o amor verdadeiro, né? E o outro como a expressão não do amor, mas de outros sentimentos que a gente costuma confundir como sendo o de amor, né? É desse amor doação que precisa o doutrinador, do amor que, segundo Cristo, devemos sentir com relação aos nossos próprios inimigos. É isto bem verdadeiro no caso da doutrinação de espíritos conturbados, porque ao se apresentarem diante de nós, vêm com a força e agressividade de inimigos implacáveis. Se respondermos à sua agressividade com a nossa, o trabalho se perde e desencadeamos contra nós a reação sustentada da cólera, do rancor, do ódio. Sem nenhuma figura de retórica, é preciso ter no trabalho de desobsessão a capacidade de amar os inimigos. Aqui é exatamente isso. Esse é um dos maiores desafios que a gente tem. Por isso que a reunião mediúnica, a doutrinação, são exercícios maravilhosos de amor. Por quê? Porque a gente é chamado a tratar de forma benevolente, amorosa, terna, né? Compreensiva, seres que vêm nos agredindo o tempo todo, que vêm nos ameaçando, que vêm nos ironizando, que vêm usando o sarcasmo o tempo todo, né? E você tem que se manter na linha do equilíbrio do amor. Você não pode sair dali e começar a espelhar o espírito. Se você começar a espelhar o espírito, você já saiu da atitude amorosa, consciente, compreensiva e você entrou na frequência do espírito. É o que eles mais fazem, é evocar nas pessoas o sentimento de raiva, o sentimento de irritação, né, de cólera. Okay? O que eles são especializados nisso, em cutucar as pessoas para evocar nelas o que elas têm de pior. Eles fazem isso há séculos, milênios. Então a gente tem que se manter firme, né? E continuar amando, continuar ajudando quem está nos agredindo, quem está nos ofendendo, quem está zombando, ironizando. Não é fácil, né? Mas esse é o grande desafio nosso. Tá? Nós temos que ter muita estrutura nesse caso para a gente manter, né, a serenidade necessária. Eu poderia dizer que uma das palavras que a gente mais tem que usar, não falar, mas usar, é a indulgência. É uma das atitudes que a gente mais tem que usar o tempo todo na doutrinação, é a indulgência. O Espírito vai falando um monte de coisas lá que não vão ter serventia nenhuma para nós, nem para ele, né? Mas você tem que ir sendo indulgente. Tem que ir sendo indulgente, tem que ir perdoando imediatamente, né? Você não pode pegar, como se ele lançasse iscas assim, para você pegar e já se irritar, já começar a discutir, já começar, né? Aí você não pode. Você tem que obter informações. É interessante o Espírito que fala bastante, é interessante, porque ele vai dando informações para a gente. Você tem que recebendo esses golpes, essas pedradas, essa coisa, e não só vai se desviando, só vai se protegendo ali, né? Com atitude indulgente, para você não ficar valorizando essas iscas que ele vai jogando, para você não entrar na dele. E você vai atento às informações que ele vai dando. Né? Fala, o ser humano não vale nada, vocês não valem nada. Quer dizer, o que a gente pode fazer com essa informação? Mas por que, meu irmão? Você sofreu alguma decepção com seres humanos? Você sofreu alguma decepção amorosa, foi isso? Alguém que você confiava
Isso, eu não sei. Aí a pessoa às vezes vai, né? Você vai perguntando, não vai dando importância às agressões, né? Na verdade, não é algo pessoal. Na maioria das vezes não é pessoal. Pode acontecer de você estar diante de alguém que se considera um inimigo seu, pessoal, né? Mas na maioria das vezes não é. Então, não leve isso para o campo pessoal, né? Vai se esquivando através da indulgência, do perdão imediato e vai atento às informações, vai obtendo informações, vai deixando ele falar. Quanto mais ele fala, mais ele vai dando dicas de qual é o problema dele, né? E você vai tentando identificar, mas como é que você desencarnou, meu irmão? Você faz tempo que você está na vida espiritual, o que aconteceu com você? Ele pode relutar um pouco antes de falar, mas aí às vezes você insiste um pouco mais, ele fala, né? Fala que não lembra. Você não gostaria de lembrar o que aconteceu no seu desencarne e tal? Aí de repente ele começa a lembrar coisas que ele não lembrava. Vocês entendem, pessoal? Então, tem vários caminhos possíveis, né? Aqui a gente está só falando de um dos caminhos que a gente pode seguir, né? Mas é, em suma, a indulgência. A gente tem que usar, que é uma forma de amor. A indulgência é uma dos comportamentos mais desejáveis para nós, não apenas na mediúnica, mas em qualquer lugar, em qualquer momento da nossa vida, né? É se fazer surdo aquelas coisas que você sabe que não vão adiantar você valorizar, né? Você perdoar imediatamente. A indulgência é assim, né? É, e aí você vai buscando informações, vai buscando informações. Quanto mais informação você tiver que o Espírito for falando, mais você vai atingir o ponto onde ele pode se expressar em sentimento. Porque a negatividade dele, o pessimismo dele, a descrença dele, você já está conhecendo. Mas e o sentimento? Por que que ele entrou por esse caminho? Por que que ele caiu nessa descrença? Ah, porque eu sofri, e quando eu sofri, onde é que estava Deus? Por que que Deus me permitiu sofrer desse jeito? Tal, você entende? Aí tem uma frustração, porque ele acreditava que ele, por ter fé, por ser uma pessoa crente em Deus, ele não iria sofrer. Aí quando ele sofreu, ele perdeu a crença em Deus, porque ele achava que a crença era só para obter vantagens. E quando ele não obteve as vantagens que ele queria, ele abandonou a crença. Aí caiu na descrença de Deus, na descrença dos homens, da justiça e tal. Vocês entendem? Sempre por detrás dessas descrenças, o que que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar frustração, a gente vai encontrar decepção, às vezes amorosa, às vezes religiosa, fraternal, foi traído pelos amigos, foi, né? Aí cada caso é um caso, tá? Mas a gente só vai poder ajudar nesses casos mais difíceis adentrando o núcleo de sofrimento do espírito, né? E isso a gente vai ter que criar alguma confiança. O espírito vai nos testar. Talvez a gente precise de algumas conversas, alguns diálogos em que ele vai nos testar, né? Vai nos agredir de todas as formas possíveis para testar se a gente é digno de confiança ou não, né? Se a gente cai nas primeiras ofensas é porque a gente é como todo mundo, aí tá vendo? O ser humano não vale nada, você não pode confiar em ninguém, ninguém é bom o suficiente, aí ele continua com a crença dele, né? E nós perdemos a oportunidade de ajudar. Por isso que amor é extremamente importante, né? O amor é fundamental. Junto com a fé, você acreditar que ele está ali porque os espíritos amigos acreditam que a gente possa fazer alguma coisa por ele. Se não acreditasse, ele não estaria ali, né? Agora, nós não podemos achar que vamos resolver tudo de uma vez. Não vai ser numa reunião. Muitos casos podemos ajudar, às vezes, num diálogo que a gente tenha, mas não todos. Alguns a gente vai precisar de algumas conversas com o espírito, como se fosse uma psicoterapia, né? A Vilani colocou: orar nesse momento ainda é a melhor saída.
Tem um momento de conversar, não é? Tem um momento de conversar e tem um momento de orar. Nós não podemos fugir do diálogo usando sempre a oração. Às vezes, quando você está percebendo que o diálogo, né, não está indo para um caminho bom e que está pouco produtivo, né, nós podemos usar da oração para obtermos um resultado diferente, né? Mas não a oração o tempo todo e para todo mundo, não é o que vai funcionar para todo mundo. Às vezes você começa a conversar com o espírito e logo no começo você já começa a orar pelo espírito e tal. Ele vai, bom, o cara não quer conversar, só quer ficar orando, então tá bom, então eu vou embora, você fica orando aí, né? Então não dá para a gente usar só a oração, mas em alguns momentos a oração vai ser um dos recursos que a gente vai utilizar, né? Não dá para a gente usar aquilo que eu falei da ferramenta, não dá para você pegar uma ferramenta só e querer resolver tudo em todo momento, né? Não vai funcionar. Vai ter que ser uma ferramenta para cada momento, para cada necessidade diferente. Tá? Ok? Nós estamos terminando já esse tópico aqui. Deixa eu só ver aqui. Ele estava falando da capacidade de amar os inimigos, né? É fundamental na doutrinação. É preciso, escrevia eu em Reformador, fevereiro de 1975, ter muito amor a dar para distribuí-lo assim indiscriminadamente a qualquer companheiro espiritual que se manifeste. Muitas vezes o médium doutrinador não se encontra na sua vida de encarnado cercado pelo sentimento de afeição de familiares e companheiros. Tem seus parentes, vive rodeado de conhecidos no ambiente de trabalho, mas não conta com grandes afeições e dedicações. A sustentação do seu teor vibratório no campo do amor deverá vir de cima, e para isso precisa estar ligado aos planos superiores, que o ajudam e assistem à distância. Sem amor profundo, pronto na doação incondicional, legítimo, sincero, é impraticável o trabalho mediúnico realmente produtivo e libertador. Então, o amor é um dos ingredientes mais importantes. Nós estranhamos, às vezes, grupos que usam só da energia, só da contundência ali, só até de uma certa agressividade no trato com os espíritos. É estranhável esse tipo de prática, né? Reuniões mediúnicas onde só todo o espírito que se comunica ali acaba levando dura, acaba levando bronca do doutrinador, dos encarnados, né? Como se o espírito tivesse que fazer a vontade dos encarnados. Isso é algo estranhável para nós, tá? Nós vemos o trabalho com os espíritos, eu tenho repetido várias vezes para vocês, nós temos que ter 3 palavrinhas muito claras dentro de nós: carinho, atenção, carinho, ou primeira, né? Humildade, nós temos que ter humildade, carinho e respeito. Né? Humildade, carinho e respeito. Tá? Então, quando nós entramos nessa agressividade no trato com os sofredores, com os obsessores, nós já não estamos tendo uma atitude humilde. Né? Humildade, carinho e respeito. Tá? Aí nós vamos ter a fórmula ideal para a gente começar a conversar com esses espíritos. Por mais difíceis que eles sejam, agressivos, tal, nós temos que partir daí, se nós quisermos um resultado positivo. Em alguns momentos teremos que ser um pouco mais firmes, mas nós temos que partir numa atitude humilde se quisermos algum resultado. Né? Carinho, teremos que ter uma expressão de muito carinho. Porque isso, pessoal, é o que faz com que a gente se proteja das vibrações nocivas que eles nos envolvem, que eles tentam nos envolver. Eles tentam nos chamar para discussão, eles tentam nos chamar para a ofensa, para o terreno das ameaças, eles tentam nos chamar para o que temos de pior. O que nos protege é a nossa humildade, é o nosso carinho. Continuando a ter carinho, temos que entendê-los como pessoas enfermas,
A perversidade é uma enfermidade. A agressividade é uma enfermidade. Nós temos que entendê-los como irmãos enfermos. Muito inteligentes, muito hábeis, muito astutos, mas enfermos. Não é? E que podem não estar dispostos a nos ouvir, podem não estar dispostos a nos aceitar de pronto. E certamente não estarão. Nós vamos ter que, apesar disso, continuarmos no nosso caminho, né, tentando ajudar. Né? Isso mexe com a gente, porque a gente gostaria que todo mundo que se comunicasse à nossa frente, nós conseguíssemos ajudar, nós conseguíssemos de pronto, ao toque de alguns argumentos, ao toque de algumas informações, ele já saísse ali nos agradecendo, né? Vendo os espíritos amigos e querendo ir com os espíritos amigos. Nós gostaríamos que todos fossem assim. E aí nos choca ver que isso frequentemente não vai acontecer. Isso mexe com o nosso orgulho, isso mexe com a nossa vaidade, isso mexe com... né? Então nós temos que administrar isso. E aprender que as pessoas, eles não estão ali para fazer as nossas vontades. Eles estão ali expressando as suas dores. Né? Eles estão expressando os seus temores. Na verdade, no fundo, todos eles têm medo de reencarnar. Eles têm medo de reencontrar com os efeitos das suas ações. No fundo, esses que estão mais revoltados, mais rebeldes, eles têm muito medo das consequências do que eles já fizeram. Então eles ficam protelando reencarnar, protelando aceitar ajuda, protelando, porque na hora que eles aceitarem, eles sabem que eles terão de fazer o caminho de retorno. Né? E muitas vezes será um caminho duro, de fato. Né? Então nós temos que levar em conta tudo isso e respeitá-los na dor, né? No momento deles, no momento que eles estão passando. Né? Não é fácil, não. Aí, para terminar, né, o último parágrafo aqui, a gente começou um pouquinho, uns 10 minutos atrasado, então nós vamos dar uns desconto aqui, tá? Último parágrafo, tá? É claro que estas observações são válidas para todos os componentes do grupo, mas particularmente se dirigem ao doutrinador, porque é ele o seu porta-voz. É nele que os espíritos desequilibrados identificam a petulante intenção de interferir com seus planos pessoais. É ele, usualmente, o responsável pela direção dos aspectos, por assim dizer, terrenos do trabalho. É lógico e natural, portanto, para os irmãos desorientados, que se concentre no doutrinador grande parte do seu esforço de envolvimento, bem como suas cóleras e suas ameaças. O médium doutrinador tem que devolver todo esse concentrado ataque vibratório transformado em compreensão, tolerância e principalmente amor fraterno. É exatamente isso, né? Quer dizer, o doutrinador, como é a peça que vai fazer a engrenagem da reunião funcionar, se você não tiver um doutrinador, um coordenador ali que saiba o que está fazendo, ele não vai conseguir colocar a reunião para funcionar, não vai conseguir fazer essa máquina funcionar de uma forma organizada, equilibrada. Então, ele será uma peça central, né, para fazer a coisa funcionar. Por isso é que o doutrinador será muito visado. Né? Os ataques das sombras, a tentativa de desestruturação da vida do doutrinador, ele sofrerá um ataque maciço. Né? Por quê? Porque sabem eles que, desarticulando a vida do doutrinador, eles vão desarticular a reunião, desarticular a vida dos outros médiuns que estão ali. Né? Então, o ataque é maciço sobre o doutrinador. Ele precisa estar muito bem escorado na fé, na oração, no evangelho, no amor, né? Para que ele aguente o rojão aí. Tá? Certo, pessoal? Nós vamos então finalizando, né? Nós vamos terminar o nosso estudo de hoje. Oi, Moisés, tudo bom, amigo? Um abraço.
Perguntou, e quando o espírito não se manifesta nas reuniões seguintes? Não, isso, Moisés, não fica a nosso cargo, tá? O planejamento das reuniões fica a cargo dos espíritos amigos, né? Eles é que sabem o momento certo em que aquele espírito. Geralmente eles trazem esse tipo de espírito quando ele já está mais próximo de receber ajuda. Só que o mais próximo, às vezes, ainda tem um caminho a trilhar, tá? Pode ser que ele se apresente ali totalmente, demonstrando totalmente impermeável ao bem, né? Impermeável às boas sugestões ali que a gente tenta dar, ele não quer saber de nada, mas no fundo, os espíritos amigos já estão vendo uma possibilidade de melhora. Tá? Só que ele não vai vender barato a coisa não. Você vai ter que, né, conversar muito, tentar ajudar muito para que ele dê o braço a torcer. Geralmente é assim. Né? Mas na visão dos espíritos amigos, eles já enxergam que ele está mais próximo a receber ajuda. Ele já está demonstrando um certo cansaço, né, da vida que ele está vivendo, um certo enfado de fazer o mal. Só que ainda não, às vezes ele nem tomou consciência disso, mas os espíritos amigos já estão detectando isso. Aí levam ele para algumas tentativas de auxílio. Não quer dizer que a gente vai conseguir sempre. Tá? Ele tem o livre-arbítrio dele, ele só vai mudar quando ele quiser. A questão é a gente sensibilizá-lo para que ele queira, né? Aí vai da nossa habilidade também e do momento certo, tá? Ok? Muito bem, pessoal, vamos então fazer a nossa prece final, né? Novamente agradecendo a Deus pela bênção das reflexões que o Hermínio Miranda nos traz, as intuições do alto e as experiências de cada dia que fazem com que nós averiguemos esses conceitos na prática, que aprendamos a conversar com esses irmãos tão necessitados, que estão hoje numa posição que provavelmente nós já estivemos muitas e muitas vezes. E certamente precisamos que alguém nos ajudasse na época. Nós passamos pela necessidade de sermos ajudados também. Nós fomos socorridos das zonas inferiores e hoje nós estamos tentando nos organizar, tentando nos reconstruir. Então ajuda-nos, Senhor, para que as feridas do passado se cicatrizem e para que nós adquiramos a saúde real, que é a fé, que é o amor, que é a confiança, que é o perdão, para que nós não caiamos mais clamorosamente como já caímos no passado. Abençoa todos os irmãos aqui presentes, envolva-nos em tua luz. Que assim seja. Obrigado, pessoal, pela presença. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, pessoal. Até o próximo estudo, né? Vamos ver se amanhã a gente vai estar junto aí, né? No Amor Imbatível Amor, tá bom? Um beijão, até mais.